É o penúltimo domingo que eu trato sobre essa série, sobre essa questão de bem-aventuranças. E tem mais coisas, mas eu vou deixar para um outro momento, para a gente pensar um pouco mais sobre as bem-aventuranças. Já estamos a janeiro, fevereiro é um mês meio atípico, e já caminhando para o final dessa série, para a gente dar início a um outro tema sobre as bem-aventuranças. Nós temos tratado, no primeiro domingo, nós falamos sobre bem-aventurados humildes de espírito. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é isso. Depois falamos no segundo domingo sobre a segunda bem-aventurança, sobre bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Uma coisa que eu quero deixar claro para você: essas coisas você não produz. Você, com todo o seu esforço, não consegue ser humilde de espírito. Você, com todo o seu esforço, não consegue chorar conforme Jesus está pedindo aqui. Você não consegue. Isso aqui é uma iniciativa da parte de Deus que trata o coração do homem. Jesus está conversando com seus discípulos, dizendo àqueles que ele está trabalhando neles, e esses que haveriam de produzir isso aqui. Por isso que quando lemos as bem-aventuranças, nós falamos, isso é impossível para mim. Não dá para viver esse negócio. Porque normalmente a ideia da bem-aventurança, ela vai na contramão do conceito que você tem de felicidade. Porque para Jesus o conceito de felicidade é diferente do conceito do nosso tempo. É totalmente diferente. As pessoas estão atrás de felicidade. E eu confesso a vocês, eu ainda não sei direito o que é isso. Eu só me amparo quando eu leio as Escrituras. Aí eu entendo qual é o caminho que Jesus está apontando para a felicidade. E eu não tenho dúvida nenhuma de pessoas que vivem isso aqui, elas são felizes. Eu não tenho dúvida alguma. Não tenho. Elas podem ser pobres. Elas podem não ter nada. Elas podem não ter nenhum tipo de conhecimento. Mas isso aqui elas podem ter. Porque isso aqui é Deus quem produz na alma humana. É Deus quem trabalha na alma humana. E a minha oração é que você, que entrou aqui, já está acompanhando a gente por um tempo, você possa desfrutar disso que Jesus está dizendo nas suas bem-aventuranças. Hoje eu quero pensar sobre uma outra bem-aventurança, que é a terceira dela. Diz aí, eu quero convidar você a ler comigo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez comigo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Havia um certo homem, juntamente com o seu sobrinho, e eles, no tempo a qual eles viveram, eles enriqueceram muito. Eles tornaram muito, mas muito ricos. Eles tiveram muito, mas muito gado. Tanto o tio como o sobrinho. Saíram da terra deles, foram para outro lugar, e ali eles enriqueceram demais. Mas porque o gado cresceu demais, um certo dia, os empregados de um começou a brigar com os empregados de outro. Eles começaram a discutir sobre as questões do gado. Eles chegaram à conclusão, não dá para a gente ficar juntos. É muito gado, nós estamos tendo discussões sobre isso, não é bom. E aí o tio, sabiamente, chegou para o seu sobrinho e disse assim, meu sobrinho, eu não quero, nós somos parentes chegados, eu não quero nenhum tipo de desavença entre nós. Nós vamos fazer o seguinte, se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher ir para o sul, eu vou para o norte. Só para te lembrar, naquela cultura, no tempo que eu estou falando aqui de dois homens que se chamam, um se chama Abraão e o seu sobrinho se chama Ló. Naquela cultura, a prioridade era do tio. Ele que deveria dizer, não, meu filho, você vai para lá e eu vou para cá. Não, eu quem decido. Mas o que Abraão faz aqui, juntamente com seu sobrinho Ló, ele abre mão do seu direito de escolha, do seu direito de decisão e diz para o sobrinho, você pode escolher. Por que eu estou contando essa história aqui para a gente iniciar sobre as bem-aventuranças? Porque é por aqui que Jesus vai caminhar sobre as bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando nós lemos esse texto, Jesus mais uma vez coloca para nós uma questão muito desafiadora. E eu digo para vocês isso, porque é desafiadora para aqueles que são cristãos de verdade. Aqueles que querem viver o cristianismo de verdade, viver uma vida, como Jesus está dizendo, ser manso,
para herdar a terra é um desafio enorme. Como aqueles que parecem, Jesus está dizendo, aquelas pessoas que não têm muito destaque, aquelas pessoas que não têm muita relevância, aquelas pessoas que, por um lado, elas não... Parece, olha para elas e fala assim, não vai dar em nada. Jesus está dizendo que são essas pessoas que haverão de herdar a terra. Nós vivemos num contexto, o nosso tempo ensina o contrário. O nosso tempo ensina que quem vai conquistar o mundo é a força, é o mais forte, é o mais inteligente, é o cara que manda mais, é aquele que tem mais habilidade, é aquele cara mais agressivo, é aquele cara mais esperto, é aquele cara que vai na frente. A nossa sociedade diz que quem vai herdar o mundo são essas pessoas. Jesus mais uma vez coloca um ponto de interrogação aqui dizendo, não é isso. Não são esses que vão herdar a terra. O que vão herdar a terra são os mansos de coração. Eu lembro há muito tempo atrás, quando os meninos eram menores, passava esse desenho na televisão, e eu gostava de ver o Pink e o Cérebro. E eles sempre repetiam a mesma frase. O Pink era aquele meio bobão, né? Aquele rato meio bobão. E o Cérebro era esperto. Um dia desse, eu pesquisando sobre isso, eu entrei numa lá, aí o Cérebro falou o seguinte, só tem um jeito, porque todas as minhas ideias dão errada, o Pink. Eu já descobri o que é. A culpa é você. Aí o Cérebro falou assim, você vai me mandar embora? Começou a chorar. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer você tão inteligente quanto eu. E aí criou uma máquina lá e deixou o Pink extremamente inteligente. E aí foi pior para ele, porque o Cérebro fez um monte de cálculo, o Pink, esse cálculo seu está errado ali, está errado ali, está errado ali. É por isso que você não conquista o mundo, que seus cálculos estão errados. Esse desenho sempre terminava com uma frase. O Pink perguntava para o Cérebro assim, o que nós vamos fazer amanhã? Tentar conquistar o mundo. Era a frase de efeito dele. Talvez você não saiba, mas quem fazia esse desenho era um dos maiores escritores de filmes americanos. Esse desenho é do Steven Spielberg. Um cara que sabe o que ele está falando. E o que ele está dizendo, que no fundo, esse desejo de conquistar o mundo, de ganhar o mundo, esse negócio está na nossa alma. Esse negócio está dentro de nós. Mas o que Jesus está dizendo, que o que vai herdar o mundo, o que vai herdar a terra, não são aquelas pessoas que se organizam mais, não são aquelas pessoas habilidosas, não são aquelas pessoas que têm poder, não são aquelas pessoas que estão loucas atrás do sucesso, atrás do progresso. Não, Jesus está dizendo, não são esses. Quem vai herdar a terra são os mansos. Esse é o caminho de Jesus para a felicidade. O mundo diz, é dos mais fortes. Jesus está dizendo, não. É dos mais fracos. É daqueles que reconhecem em si algumas coisas que eu vou falar aqui. Só para vocês terem ideia, no tempo de Jesus, Jesus estava com 12 discípulos e na cabeça deles tinha a mesma ideia. Eles achavam que eles deveriam conquistar o mundo derrubando o Império Romano. E eles pensavam que isso era por meio da política, era por meio da força, era por meio de um poderio que ia derrubar o Império Romano. Jesus está olhando para eles e dizendo, não. Bem-aventurados são os mansos, eles que haverão de herdar a terra. Jesus então derruba esse conceito, e esse conceito tem que estar no nosso coração, nós como cristãos. O que Jesus está dizendo de forma muito clara para nós é o seguinte, a vida do cristão é diferente. O cristão não tem que se encantar com essas coisas. Não é esse o caminho para a vida dos cristãos. Os cristãos, a ideia de herdar a terra não se resume somente à questão física, mas é muito mais do que eu vou falar para vocês. A pergunta que fica aqui é o seguinte, quando é que efetivamente nós precisamos ser mansos? Quando é que eu e você precisamos ser de fato mansos? E aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês sobre isso. A ideia é, que espécie de gentileza é essa que Jesus está dizendo? Que quando o ser humano tem, quando ele vive assim, ele é feliz. Ele está bem aos olhos de Deus, ele está bem aos olhos dos outros, ele está bem aos olhos de si mesmo. É bom dizer aqui, meu amigo, que esses mansos aqui, eles se encontram entre aqueles que choram por causa dos seus pecados e aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é isso? Quando você abre o texto das bem-aventuranças, eu falei aqui no domingo, você não pode ler esse texto isoladamente. Ele está dentro de um conjunto de coisas que Jesus está dizendo.
E como eu sempre digo, texto fora do contexto é puro pretexto. Se você vê um pregador pregando um texto fora do contexto, aquilo é puro pretexto. E esse texto está inserido dentro de um contexto. Jesus, quando fala assim, bem-aventurados os mansos, antes ele disse o seguinte, que bem-aventurados são os humildes. Antes um pouquinho ele disse, bem-aventurados os que choram. Essa sequência é importante. Jesus disse na sua primeira bem-aventurança, no primeiro domingo que eu tratei aqui, que felizes de fato são aquelas pessoas que têm uma consciência da sua inabilidade espiritual, da sua falência espiritual. E eles reconhecem isso, se colocam diante de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito. No segundo domingo nós falamos sobre, domingo passado nós falamos, bem-aventurados são aqueles que choram. E eu falei que chorar aqui não é porque você perde um ente querido. Chorar aqui é porque você conhece o seu estado diante de Deus. Você sabe que você é espiritualmente miserável diante de Deus. Você é um pecador diante de Deus. E é por causa disso que a gente deve chorar. E aí eu desafiei a igreja domingo passado, dizendo assim que é um tipo de choro que não está muito na nossa lista, mas esses que vivem assim são felizes. E logo em seguida, o que Jesus traz? Algo mais perturbador. Bem-aventurados os mansos. Os mansos. Perceba que ele começa... É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Ele coloca esse bem-aventurados os mansos, logo em seguida as duas bem-aventuranças. Porque Jesus vai dizer para nós, não dá para você ser manso, no sentido de você ser feliz, se você não for humilde de espírito e se você não chorar pelos seus pecados. De cara eu estou dizendo que não é uma realidade que você, a partir de agora você é uma pessoa mansa. Você nasceu com essa qualidade. Eu conheço tantas pessoas, Renato, que parece que o mundo está acabando. Ela está lá andando assim. É assim, assim. Nossa, eu queria ter tanta qualidade daquela pessoa. Nunca se irrita com nada. Não é isso que eu estou falando. O que Jesus está dizendo aqui é que esses mansos aqui, eles vêm nessa sequência. Eles são pobres de espírito, reconheceram a sua falência espiritual. Eles choram por causa do seu estado diante de Deus. Mas o que Jesus está chamando a atenção aqui para nós é algo mais profundo. Ele começa dizendo para nós aqui que nós devemos começar a ficar preocupados com as outras pessoas. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Presta atenção no negócio, meu amigo. Você pode ter uma profunda consciência do seu estado diante de Deus. Você pode saber que Deus é santo e você não merece. Você pode ter profunda consciência de que você não vive as exigências do evangelho que Jesus quer para nós. E mais do que isso, você passa a ser honesto com você mesmo e você passa a chorar por causa disso. Porque você tem uma consciência de que diante desse Deus que é santo, eu não consigo nem me aproximar dele. E você pode até chorar por isso, você pode até clamar por isso. Você não consegue enfrentar esse Deus, mas presta atenção numa coisa. Vai ser muito mais difícil. Quando você faz uma avaliação de você mesmo, perante Deus, é uma coisa. Quando eu chego perante Deus, eu começo a dizer para Deus assim, dizendo assim, Deus, de fato eu não presto, Deus, o que passa nas minhas cabeças, Deus, por que eu fiz isso? Deus, tenha misericórdia de mim, e eu choro por isso, é uma coisa. Agora, a outra coisa, é quando alguém chega perto de você, e diz que você não presta. A outra coisa, é quando alguém chega perto de você, e diz coisas para você que você é, mas você não admite isso. Quando você está diante de Deus, você rasga o verbo. Você fala, Deus, eu sou isso mesmo, eu sou um cara adúltero, Deus, eu sou um cara idólatra, Deus, eu sou um cara assim, Deus, eu sou assim, sou assado. Mas quando alguém chega perto de você e fala isso de você, eu acho que você não vai gostar. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. Que felizes são os mansos. Quando é que nós precisamos dessa mansidão? É justamente agora. É justamente eu tendo plena consciência de quem eu sou diante de Deus, eu chorando por isso, mas quando alguém vem e fala algo de mim sobre isso, é agora que eu preciso mostrar a minha mansidão. É agora que eu preciso de fato mostrar essa bem-aventurança. Percebe, meus irmãos? Até agora, a primeira bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, você vem examinando a você mesmo.
Você vem olhando para você mesmo diante de Deus. Ah, eu sou pobre de espírito, chora. A partir de agora, Jesus está dizendo, como é que você reage perto das pessoas? Como é que é sua vida diante das pessoas, quando as pessoas chegam para você? Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro para você aqui. Vamos supor que você chega diante de Deus e comece a lutar diante de Deus com respeito às suas fraquezas espirituais. Você abre o verbo com Deus. Você diz assim, Deus, eu estou sendo um cara muito ganancioso. Deus, eu estou com inveja de fulano, porque fulano conseguiu aquilo e eu não consegui. Oh Deus, meu coração está cheio de pornografia. Oh Deus, eu sou um camarada que assim, eu não tenho muita paciência com as pessoas. Você está abrindo seu coração para Deus. Agora, presta atenção. Como é que você se sentiria? Como é que você reagiria quando alguém falasse a mesma coisa com você? Quando alguém chegasse para você e falasse assim, você é um adúltero, cara. Você é um cara ganancioso. Você é um cara invejoso. Você de fato não presta. Como é que seria a sua reação? É isso que Jesus está dizendo. É aí que nós precisamos dessa bem-aventurança. São esses que nesse momento sabem do seu estado e eles se tornam mansos diante dessa situação que Jesus diz, esses são felizes. Esses de fato são felizes. Você começa a entender, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui sobre essa ideia de nós sermos mansos? É justamente nesse momento, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, porque é muito fácil quando eu fecho a porta do meu quarto e abro meu coração para Deus. Agora, quando eu estou perto de alguém, e alguém começa a dizer alguma coisa, que de fato eu sou, porque eu abri meu coração para Deus, como é que eu reajo? Como é que você reage? Você já teve uma experiência dessa? Alguém chegar perto de você assim e falar assim, nossa cara, você é um cara muito orgulhoso. E eu estou lutando com Deus lá, Deus, tem misericórdia, tira essas coisas de mim. E quando o cara fala isso de mim, eu falo assim, ai. A grande questão é essa, Jesus está dizendo que é agora que nós precisamos de ser manso, é agora que nós precisamos dessa bem-aventurança, quando nós nos relacionamos uns com os outros. Não dá para saber se você é manso, vivendo em isolamento. Essa ideia de Jesus aqui vai dizer para nós, ela só vai acontecer quando você estiver em volta com outras pessoas. Jesus vai dizendo, felizes são essas pessoas. Elas sabem quem elas são? Elas já choraram por isso. Elas sabem que de fato elas são falhas diante de Deus. Elas já choraram por isso. E quando alguém levanta alguma coisa sobre elas, ao invés delas reagirem de forma agressiva, elas reagem da forma como eu vou falar com vocês aqui. Elas agem com um coração manso, com um coração humilde. Aqui que está a grande questão para essa felicidade. A ideia de nós sermos mansos aqui, vou pontuar para vocês algumas coisas. Primeira delas, o indivíduo manso, ele não se orgulha de si mesmo. Ele não se vangloria com respeito a si mesmo. Ele sabe que em si mesmo não existe coisa alguma a qual ele tem que se gabar. Segunda coisa, alguém que entende a ideia de mansidão é alguém que não faz valer os seus direitos, é alguém que não exige coisa alguma, é alguém que não considera os seus legítimos direitos, é alguém que não faz exigências da sua posição e dos seus privilégios, é alguém que abre mão dos seus direitos por causa do outro. Outra coisa que Jesus vai dizer aqui para nós, ensinando sobre a mansidão. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, por isso que ninguém é capaz de ser manso e humilde de espírito por si mesmo. Isso é uma capacidade que Deus tem que tratar no nosso coração. Porque no fundo, nós precisamos ser tratados no nosso orgulho, na nossa maneira de ser. E quando Jesus está dizendo, felizes são os mansos, ele está indo na contramão dessa ideia dos nossos direitos, essa ideia de nós nos orgulharmos, essa ideia de nós sempre termos a última palavra, essa ideia de nós mandarmos, de nós estarmos por cima. Outra coisa que a ideia de mansidão nos traz é alguém que não vive cuidando dos seus próprios interesses pessoais. É alguém que é sensível ao excesso, não com respeito a si mesmo. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, o cristão, ele não pode ser uma pessoa muito sensível, porque ele vai ser alvo de crítica. Eu já vi muita gente abandonando a caminhada cristã, porque alguém vai conversar com ele,
alguém vai orientá-lo, alguém vai admoestá-lo e ele não aceita, porque ele se acha extremamente sensível. E Jesus está indo na contramão disso aqui. Ele fala, não é alguém que fica só pensando e cuidando dos seus próprios interesses, olhando para si mesmo. Ele sabe que ninguém pode lhe causar dano, porque ele sabe que aquele que já está caído, não tem por onde cair mais. Se ele se apresentou diante de Deus como alguém caído, como alguém assim, sem condições nenhuma, não tem por onde cair mais. Quando alguém, meus irmãos, vê verdadeiramente isso na gente, quando alguém de fato vê isso em si mesmo, ele sabe que ninguém vai dizer algo sobre o seu respeito que seja tão mal sobre si mesmo. Ele não precisa ficar preocupado com respeito a isso. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando alguém, meus irmãos, adquire mansidão, ele não fica mais se preocupando consigo mesmo. E nem muito menos se preocupando com aquilo que as pessoas vão dizer dele. Tem muita gente que fica muito preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer dele. E eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Quem vive assim é um religioso. Ainda não entendeu o evangelho. Religioso é alguém que pauta a sua vida naquilo que as pessoas dizem dele. Porque se ele entende que Deus vai aceitar por aquilo que ele faz, ele precisa que as pessoas fiquem olhando para ele. No fundo, ele faz só para aparecer. É assim que vive uma pessoa religiosa. Mas quando alguém entende a mensagem do evangelho, é alguém que não fica preocupado com aquilo que as pessoas dizem de si mesmo, porque ele sabe que diante de Deus, ele é nada. Diante de Deus, ele não é absolutamente nada. Ele é alguém amado por Deus, mas por causa da sua condição pecadora, ele não é nada. Outra coisa que nos ensina sobre a mansidão é alguém que não tem pena de si mesmo. Para mim, um dos grandes pecados que muitos crentes cometem é o pecado da autocomiseração. Ai de mim, tadinho de mim, ninguém entende a minha situação. Poxa, tive uma unha encravada, ninguém foi lá me visitar, ninguém orou por mim. Poxa, a minha situação, uau! O crente, Jesus está dizendo que a pessoa que é mansa não é alguém que fica olhando para si mesmo, tendo pena de si mesmo, se lamentando todos os dias. Sabe por quê? Ele botou um ponto final nessa história. É isso que Jesus está dizendo aqui sobre mansidão, meus irmãos. Mansidão é algo que nós temos a ver com a nossa postura em relação às outras pessoas. Porque mansidão eu preciso mostrar para o outro. É algo que não adianta eu tentar mostrar dentro do meu quarto, isolado, eu sozinho. É algo que tem que ser visto. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nós não podemos... O que nós precisamos entender é que quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos colocando o holofote em cima da gente. Quando Jesus está pedindo aqui, falando que nós precisamos ser mansos, é alguém colocando o holofote deles em cima da gente. E mostrando sobre nós as nossas falhas. E é nessa hora que você precisa ser manso. É nessa hora que você tem que mostrar um espírito, uma vida, que é alguém que fica se preocupando consigo mesmo, é alguém que fica gastando tempo consigo mesmo, alguém que não fica assim pensando naquilo que as pessoas vão dizer de você mesmo. A mansidão é extremamente importante para a vida de um cristão genuíno e deve se expressar no meio dos seus relacionamentos. Eu só sei se você é manso no meio dos relacionamentos. Não tem jeito de você dizer que você é um cristão manso, feliz, sozinho. Isso é quando você vive no meio das pessoas. E aí, meus irmãos, muito pelo contrário do que muita gente imagina, mansidão não é fraqueza de caráter. Tem muita gente que acha que a pessoa que é humilde, ela é fraca de caráter. Pelo contrário. Nós temos alguns problemas em relação a isso. E aí eu vou te mostrar, por exemplo, Moisés, a Bíblia nos fala que era o homem mais manso da terra. Moisés era um homem que ele teve que abrir mão da sua própria vontade, se rebaixou muitas vezes, se humilhou muitas vezes, seus irmãos se colocaram contra ele, um monte de gente partiu para cima de Moisés, e Moisés foi um homem extremamente manso, não era fraqueza de caráter, era um homem com uma coragem muito ousada. Um outro personagem que a gente encontra na Bíblia é o próprio apóstolo Paulo.
Se você chegar em casa e ler lá 1 Coríntios, aquela comunidade de irmãozinhos que atacaram o apóstolo Paulo, alguns não aceitavam a autoridade de Paulo, alguns olhavam para Paulo e falavam assim, não, nós não queremos a sua autoridade, e alguns se levantaram contra Paulo. Por incrível que pareça, Paulo escreve uma carta para eles, dizendo do cuidado que Deus queria ter com a vida deles. E Paulo diz, eu fui até vocês com espírito de mansidão. E eu não acho, opinião minha, que o apóstolo Paulo era um homem fraco de caráter. Eu não acho. Eu não acho que Moisés era um homem fraco de caráter. Pelo contrário, eles eram homens que defendiam a verdade e morriam por essa verdade. E porque morriam por essa verdade, eram homens com uma capacidade, com uma força tão grande, com um controle de Deus tão grande na vida deles, que quando as circunstâncias vinham sobre a sua própria vida, eles se mostravam pessoas mansas, pessoas humildes, que não é fraqueza de caráter. Eu gosto muito desse filme. Eu já comentei esse filme aqui na igreja, Os Últimos Passos de um Homem. Se você não assistiu, assista. E eu vou contar ele todo aqui para você. Você se vir depois, briga comigo, não tem problema nenhum. Eu gosto muito desse filme. Esse filme é história, eu creio que não é real, mas de um homem que ele está 2 semanas praticamente de experimentar uma injeção letal. Ele cometeu um crime muito grave na cidade. Ele foi acusado, e com razão, de ter matado uma pessoa, estuprado uma jovem, o namorado dela. E aí alguém chegou, ligou para uma freira e falou assim, ele vai ter só 10 dias. E eu gostaria que alguém ficasse com ele nos últimos 10 dias. E a freira topou e foi para lá ficar do lado dele. Se você assistir o filme, você vai ver que essa mulher foi humilhada. A família das vítimas não gostavam dela, porque achavam que ela estava defendendo um bandido. O próprio camarada aqui aprontou todas com ela, envergonhou, sujou o nome dela. O que me chama a atenção nesse filme é que ela sempre estava em busca de uma verdade, e ela defendia aquela verdade até o final, porque ela colocou um propósito, eu preciso amar esse cara. E ela amou aquele cara até o final. Mas percebe, ela foi humilde perante ele. Você vai ver o filme, por um lado, ela se mostrou numa postura de aguentar afrontas contra a sua própria pessoa. Ela não reagia de forma agressiva em relação a isso. Esse filme me ajuda a entender um pouco melhor sobre a ideia de mansidão que Jesus está dizendo aqui para nós. E aí eu não poderia dizer para vocês que o exemplo por excelência de mansidão é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse de si mesmo, e aí eu convido você a ler comigo, Mateus capítulo 11, versículo número 29. Veja que Jesus diz sobre si mesmo. Mateus 11, 29. Vamos ler comigo? Tomai. Vamos ler comigo? Não tem não? Não coloquei não. Mateus 11, 29. Diz aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu não acho que Jesus seja fraco de caráter. Jesus está dizendo, eu sou humilde de coração, eu sou manso. Eu não acredito que Jesus, quando colocou na bem-aventurança dele, dizendo que nós precisamos ser assim, eu não acredito que ele está apontando para alguma fraqueza, pelo contrário. Ele está dizendo para pessoas que são como ele, que diante de afrontas como ele sofreu, diante de perseguições, diante de escárnio, diante do menosprezo, Jesus não esmagava a cana que já estava quebrada. A atitude de Jesus para com seus inimigos era uma atitude de submissão ao seu Pai. Tem um texto que o apóstolo Paulo nos coloca dizendo assim que Deus, Jesus sendo Deus, ele abre o direito de ser, de julgar como Deus, da sua prerrogativa como Deus, e ele se humilha, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu não acredito que Jesus seja fraco de caráter. Eu não acredito que Jesus está dizendo para nós que pessoas felizes, que são os mansos, pessoas como ele, pessoas que vivem assim, pessoas que não estão lutando pelos seus direitos, pessoas que não estão assim dizendo, eu tenho a última palavra, eu que mando aqui, eu sou o cara. Eu não acredito que pessoas assim sejam de fato mansas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso. Eu não conheço ninguém na face da terra
ninguém que enfrentou o que Jesus enfrentou. Ninguém enfrentou. Ninguém sofreu tanto menosprezo como Jesus enfrentou. Eu estava no acampamento de carnaval, eu estava comentando com a turma. Eu estava lendo, folheando um livro, e aí o camarada começou a falar sobre a cruz. E ele citou um negócio que, quando eu li aquilo, meu coração tremeu. Porque ele estava dizendo que pessoas que morriam numa cruz, elas chegavam a defecar de tanta dor que elas sentiam na cruz. Eu fico imaginando Jesus naquela cruz, cheirando mal, fazendo tudo aquilo por causa da gente, sofrendo o justo no lugar dos pecadores. Eu não acredito que aquele homem, que era manso de coração, que era humilde de espírito, era alguém fraco. Quando os seus inimigos estavam o acusando, ele estava pedindo ao seu pai: pai, perdoa-lhes. Eles não sabem nem o que estão falando. Queridos, quando Jesus está dizendo para nós aqui, que felizes são os mansos de espírito, são os mansos, eu começo a entender melhor. Cristãos, que eles não estão aqui para ficar retalhando, eles não estão aqui para ficar reivindicando os seus direitos, eles não estão aqui para ficar se apegando aos seus direitos, pelo contrário, eles são pessoas pacientes, são pessoas longânimas, são pessoas que sofrem até mesmo injustamente. E Jesus está dizendo: esses são felizes. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23. Se não é isso que a Bíblia está nos dizendo, eu gostaria que você lesse comigo. Se referindo a Jesus, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, quando foi ultrajado, ele não revidou com ultraje. Jesus, quando foi maltratado, ele não reagiu com ameaças. Você está começando a entender o que é ser manso? Você está começando a entender que pessoas que vivem assim, elas são de fato felizes? Que é a receita de Jesus para a nossa felicidade? Que de fato pessoas que elas abrem mão de tudo isso, até mesmo sofrem injustamente, elas de fato são felizes, porque de fato elas são mansas, e é o que Jesus está dizendo. Por um lado, meus irmãos, é quando nós deixamos tudo, quando nós deixamos a nós mesmos, quando nós deixamos os nossos direitos, deixamos a nossa causa, deixamos o nosso futuro nas mãos de Deus. E mesmo quando estamos sofrendo injustamente, nós sabemos, Mara, que a vingança pertence a Deus. É muito triste às vezes você ouvir pessoas que elas estão com desejo no coração de vingança, porque elas se acham injustiçadas. Elas se acham no direito de perseguir as pessoas e fazer mal às pessoas. Elas se acham no direito de falar assim: eu vou pagar com a mesma moeda. É estranho você ouvir isso da boca de um cristão. É estranho você ouvir de alguém dizendo assim: na primeira oportunidade que tiver, fulano de tal vai ver comigo. Vai na contramão do que Jesus está dizendo aqui. É por isso, meus irmãos, que ser manso como Jesus está dizendo, não é algo que nós produzimos. É algo produzido pelo próprio Deus em nós. Eu não consigo viver essa qualidade que Jesus está pedindo para mim, se o Espírito dele não trabalhar em mim. Se eu, de fato, não estiver disposto a ouvir o que Deus tem para dizer e a aprender aquilo que Ele está dizendo para mim, eu estar disposto a ser guiado pela ação do Seu Espírito, eu estar disposto a ser tomado pela Sua mão, eu estar disposto a me render à orientação do próprio Espírito Santo para a minha própria vida. Você conhece, meus irmãos, histórias em que um cristão, movido pelo Espírito Santo, se viu numa discussão, num conflito, mas ele preferiu abrir mão dos seus direitos, ele preferiu sofrer o dano, ele preferiu sofrer o prejuízo, mesmo sendo injustiçado, mesmo passando por tudo isso, mas que ele agiu com mansidão. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que esse cara está agora?
Como é que essa pessoa está agora? Eu acredito que ela está muito melhor do que um monte de gente que acha: esse cara vai ver comigo. Esse cara vai ver comigo o que ele fez comigo. Eu creio, meus irmãos, que é justamente quando o orgulho toma o nosso coração. É quando, na verdade, essas coisas tomam o nosso coração, que nós temos enormes dificuldades de abrir mão dos nossos direitos. O que Jesus está dizendo de mansidão aqui, o contrário é o orgulho. Você pode reparar, os grandes problemas que você enfrenta na vida é porque uma das duas partes foi orgulhosa. Pode reparar. Pode reparar. Uma vez dando um treinamento, conversando com um casal sobre casamento, e aí eles me perguntaram assim, se eu já tive alguma discussão com o Regiano. Eu falei assim, lógico que não. O casamento é uma, não é verdade? Eu falei assim, é lógico que tive, gente. É lógico que tive. Nesse tempo todo de casa, é evidente que tive. E eles perguntaram, como é que foi? Eu falei assim, foram momentos meio complicados, não é verdade? Um virou o bico para lá, o outro virou o bico para cá. Todo mundo se achando no direito de achar que é melhor do que o outro, que está com a razão, aquela coisa toda que nós já conhecemos. E aí ele perguntou assim, como é que vocês saíram dessa? Eu falei assim, só tinha uma saída. É se um dos dois se humilhasse. Não tem saída. Se um dos dois levantar a mão e reconhecer assim, foi eu que comecei. A culpa é minha. Eu estou errado assim, assim, assim. Eu estou fazendo assim, assim, assim. A grande questão da nossa vida é quando nós damos ouvido para nós mesmos, é quando nós damos ouvido para o nosso orgulho, é quando nós damos ouvido para os nossos direitos, e é aí que os conflitos se instalam. E eu tenho para mim que pessoas assim, que têm muita dificuldade com essa questão de mansidão, elas passam uma certa dificuldade na sua vida. Principalmente nos seus relacionamentos. Principalmente nas questões com as outras pessoas. É por isso que Jesus está dizendo aqui, que bem-aventurados são os mansos, porque esses que de fato, quando se instala dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, no meio dos seus amigos, no meio da sua igreja, no meio do trabalho, nós que estamos em igreja há muito tempo, você pode perguntar para os mais velhos, que já viram tantas coisas na igreja, igreja rachando, famílias que estavam juntas não se conversam mais, uma vai para uma igreja, outra vai para outra igreja, ninguém quer saber mais de ninguém, passa pela rua, um vira passa do outro lado da rua porque não quer convívio. Podem perceber, faltou mansidão. Faltou esse caráter na vida do cristão, que o Espírito Santo tem que trabalhar em nós. Vocês podem perceber, um dos dois foi tomado pelo orgulho. Um dos dois foi tomado pelo orgulho. E Jesus está dizendo aqui justamente ao contrário. Nós nunca podemos esquecer que mansidão sempre está relacionado com a vida do outro. É alguém que não se vangloria de si mesmo, porque já se viu como um pecador. Portanto, não tem motivos do orgulho se manifestar na vida dele. Às vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos do que a Bíblia nos fala, que Deus fala assim, aos orgulhosos eu seguro a minha graça, mas aos humildes eu derramo a minha graça sobre os humildes. Veja bem o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4. Queria que você pudesse ler comigo. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor diante de Deus? Pessoas humildes. Pessoas mansas. Pessoas que deixam de fato o Espírito Santo trabalhar no coração delas. Há um grande valor de Deus para com a vida dessas pessoas, porque elas estão sob o controle de Deus, elas não estão sob o controle da seu próprio desejo, elas se submetem a Deus, elas entendem a sua dependência de Deus, e aí Deus concede a essas pessoas a sua graça. Meus irmãos, eu tenho visto na minha caminhada cristã,
que quando de fato as pessoas entendem a mensagem do Evangelho, e elas voltam para a sua casa, elas voltam para o seu reduto, e elas se tornam pessoas mais humildes, pessoas mais mansas, porque Deus está trabalhando no coração delas. Algo novo começa a surgir ali. As pessoas começam a reparar, fulano de tal era tão arrogante, fulano de tal era tão ignorante, fulano de tal era um cara tão tupetudo, fulano de tal era um cara que não ouvia ninguém, fulano de tal era um cara que a razão dele sempre era a última, fulano de tal era um cara que não sabia ouvir. Uma vez eu conversei com um cara no telefone, eu fiquei muito bravo com ele. Isso é raro, Lu, de acontecer, tá entendendo? Raríssimo acontecer isso daí. Mas a minha conversa com ele, o troço foi apertando. Aí ele falou comigo assim. Eu falei assim, Renato, o que ele falou comigo? Tinha razão de eu sair na minha mansidão, não é verdade? Ele falou comigo assim, esse pessoal da igreja aí, não sei como é que esse pessoal ficou ouvindo os seus conselhos, Renato. Eu falei assim, é mesmo? É. Aí eu falei assim, cara, fique em paz, né? Isso é uma questão de conversa que eu tenho com eles. Aí eu fui conversando com eles um pouco mais. Aí ele falou comigo assim, outra coisa, Renato, não quero os seus conselhos, não me interessam os seus conselhos, não quero saber mais. Eu falei assim, eu sei que você não precisa mais disso, porque você está tão cheio de você mesmo, que você não quer ouvir ninguém. Sabe, meus irmãos, quando as pessoas se enchem de si mesmas, nós estamos na beirada de acontecer uma tragédia. Isso pode acontecer dentro da sua casa. Isso pode acontecer aqui no meio da igreja. Isso pode acontecer no meio dos casamentos. Isso pode acontecer no trabalho. O que Pedro está dizendo, e nós estamos aprendendo, é que é de grande valor diante de Deus. Pessoas que se sujeitam ao querer de Deus. Pessoas que ouvem aquilo que Deus está querendo dizer para elas. Pessoas que se sujeitam à sua vontade, ao seu controle. E elas são mansas porque se sujeitam a isso. Jesus só tem uma coisa para dizer para elas. Elas são felizes. É o que ele diz aqui para nós. Porque elas vivem sobre uma graça diferente. Elas vivem sobre um cuidado diferente. E aí Jesus, finalizando o texto, ele diz que essas pessoas haveriam de herdar a terra. Eu quero dizer para vocês que, por um lado, esses que são mansos, a terra já pertence a eles. É o que a Bíblia nos diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo. Paulo está dizendo que aqueles que se sujeitam a Cristo, não tendo nada, mas ele já possui tudo. Ele já possui tudo. Eles não estão, Vanessa, em disputas com respeito a nada. Eles não estão nessa maluquice desse nosso tempo de hoje, achando que as pessoas são aquilo que elas têm. Eles não estão nessa maluquice. O coração deles está em outra coisa. O coração deles está pensando na sua relação com Deus, na sua relação com o outro. É isso que a Bíblia nos ensina. A esses crentes que de fato são autênticos crentes, eles já são herdeiros. Mas a Bíblia nos fala que haverá de chegar um dia em que nós herdaremos a terra, nós seremos co-herdeiros com Cristo Jesus, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque a Bíblia nos fala assim, todo aquele que se humilha será exaltado, todo aquele que se exalta será humilhado. A terra pertence a esses. E Deus tem um olhar especial para com a vida desses. Às vezes nós nos enganamos, meus irmãos, porque nós assistimos os filmes, as novelas, ouvimos as músicas, e a impressão que nos passa é sempre uma impressão de aquele cara mais forte, aquele cara mais poderoso, aquele cara mais sábio, aquele cara, parece que é com ele. As coisas vão cair na mão dele. Concluindo, meus irmãos, às vezes eu fico pensando comigo, quantos desentendimentos poderiam ser resolvidos entre nós, se nós fôssemos mansos, se nós fôssemos humildes. Quantos casamentos não seriam rompidos se nós ouvíssemos o que Jesus está dizendo aqui? Quantas confusões por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de posição, poderia ser evitada se nós aprendêssemos a ser mansos, como Jesus está dizendo para nós aqui. Queridos, nós vivemos num tempo que as pessoas brigam por qualquer coisa. Qualquer
coisa as pessoas estão brigando. Tem hora que eu saio no trânsito em Itabira. Eu ando alguns metros. Ai de mim se eu cometer uma falha. O cara vem com pedrada em cima de mim. Meu Deus, que tempo que é esse que nós estamos vivendo? As pessoas brigam por qualquer coisa, se matam por coisas mínimas. As pessoas odeiam umas às outras por coisas mínimas. Tudo isso poderia ser evitado se Deus agisse no coração delas e colocasse nelas um espírito de mansidão, um espírito de humildade na alma dessas pessoas. O nosso mundo seria diferente. Eu começo a entender melhor, meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui, que esses herdarão a terra, porque só haverá paz de verdade, só haverá alegria de verdade, se houver humildade. Se não houver humildade, se não houver mansidão, meu amigo, sua casa é um inferno, seu trabalho é um inferno. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos Efésios, ele diz assim, ele tira um retrato primeiro daqueles irmãos. Ele diz assim, vocês andavam sem Deus, vocês andavam conforme o curso do coração de vocês, vocês tinham problema entre vocês andavam com problema de relacionamento, vocês não sabiam se perdoar, vocês tinham conflitos dentro de casa de todas as formas. E aí Paulo fala, o evangelho chegou até vocês. E aí Paulo diz assim, no capítulo 4, versículo 2, olha o que ele diz. Ele pede aos seus irmãos, vocês que foram chamados, vocês deveriam fazer o quê? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, com toda humildade e mansidão. Paulo sabia, Leila, que aqueles cristãos que estavam começando os seus primeiros passos na caminhada cristã, o que eles mais precisariam é serem pacientes uns com os outros. O que eles mais precisariam é serem mansos uns com os outros. Eles vinham com uma carga muito pesada da sua velha vida, dos seus costumes, da maneira como eles tratavam as vidas, da maneira como eles tratavam as pessoas, da maneira ignorante que eles eram, arrogante que eles eram. E Paulo está dizendo que vocês precisam, nas primeiras caminhadas de vocês, é vocês serem mansos, é vocês serem humildes. Paulo está tirando um retrato de como tem que ser a igreja, de como é que tem que ser a nossa própria vida. Encerrando, meus irmãos, ninguém consegue se tornar manso por si mesmo. Isso é uma obra de Deus no coração das pessoas. É Deus em quem nos humilha, é Deus em quem deve tratar o nosso coração, é Ele quem deve nos fazer lamentar pelos nossos pecados, pela nossa condição, é Ele que deve produzir em nós o fruto do Espírito, trabalhando através do Espírito Santo em nós. E aí eu quero deixar esse texto para você, como é que você pode receber o Espírito Santo? Como é que você pode experimentar essa bem-aventurança começando na sua vida? Leia comigo Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós precisamos primeiramente nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos confessar diante de Deus a nossa vergonha. Nós precisamos incluir nas nossas orações o nosso estado espiritual, a nossa estatura espiritual, a nossa imperfeição diante de Deus. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele opere em nós, reconhecer que aquilo que Jesus fez na cruz, Ele tomou sobre si os nossos pecados, porque nós agimos mal, e Ele foi ali para pagar naquela cruz o preço dos nossos pecados, para que nós que merecíamos a condenação eterna, recebêssemos a vida eterna. E quando esses fazem assim, como diz o texto aqui para nós, eles se arrependem, o texto diz, Deus implanta neles o Espírito deles, e diz, a partir de agora, você vai aprender a mostrar em você uma vida de humildade, uma vida de mansidão. E aí, para concluir, você vai ser uma pessoa feliz. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas de que pessoas a qual o Espírito Santo habita, pessoas que elas entenderam essa mensagem, pessoas que de fato elas compreendem que Deus está chamando, dizendo que Deus tem que ser o Senhor da vida delas e não elas mesmas, no meio dos seus relacionamentos. Elas vivem uma vida totalmente diferente.
Porque elas não vivem disputando nada com ninguém. Elas preferem ser felizes a ficar disputando poder umas com as outras. Eu queria nesse momento orar pela sua vida. Eu queria pedir a Deus para que Deus visitasse o seu coração, para que Deus visitasse a sua vida nessa noite. Eu queria pedir a Deus que a graça dele pudesse te alcançar nessa noite. Às vezes você está vivendo um conflito muito grande. E a grande questão é que Deus precisa trabalhar no seu coração, cara. Ele precisa moer você, ele precisa mexer no seu coração. Ele precisa tratar em você, cara. E produzir em você esse espírito de mansidão, de humildade. E eu creio que algo novo vai começar a acontecer. Deus, eu quero colocar nesse momento as nossas vidas nas suas mãos. Deus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha sobre nós. Ó Pai, nós, assim, pela nossa natureza caída, afastada do Senhor, pela nossa natureza que não quer fazer a Tua vontade, o nosso desejo, quando alguém nos provoca, quando alguém toca em nós, quando alguém fala alguma coisa sobre a nossa vida, o nosso desejo é de fato reagir de forma agressiva, é nós mostrarmos para essa pessoa o nosso poderio, a nossa força. Mas Deus, eu creio que quando o Teu Espírito trabalha em nós, e o Teu Espírito morando em nós, através daquilo que o Senhor Jesus fez quando nos rendemos a Ele, o Teu Espírito vai nos ensinando, Deus. Nós temos um espírito de mansidão, de humildade, a gente aprender a reconhecer, ó Deus, de fato, e abrir mão dos nossos direitos, abrir mão essa ideia que temos que estar por cima, temos que mandar tudo. Deus, tem misericórdia de nós. Como a nossa vida seria diferente se nós pegássemos essa bem-aventurança e caminhássemos com ela todos os dias, e permitisse que essa palavra tomasse o nosso coração. Eu tenho certeza, ó Deus, que no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso meio, a nossa vida seria outra. Nós seríamos movidos pelo Teu Espírito para fazer a Tua vontade. Pai, nós somos testemunhas de muita confusão no nosso meio. Muita confusão por um lado, porque às vezes não temos ouvido o que o Senhor está falando. Preferimos ouvir a nós mesmos. Às vezes estamos tão cheios de nós mesmos, às vezes estamos com o coração tão repleto dessas coisas, que quando, ó Deus, os problemas vêm, os conflitos vêm, nós preferimos ouvir a nossa voz do que a Tua. Mas Jesus nos diz de forma clara, e a receita dele é essa: bem-aventurados os mansos, porque a terra pertence a eles. De fato, a terra pertence a eles, porque onde eles estão, a paz está ali. Onde eles estão, a bênção do Senhor está ali. Onde eles estão, a alegria do Senhor está ali. Onde eles estão, pessoas reconhecem que o Senhor está ali. Oh Deus, nos ajude, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, visite-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.